Olá, boa tarde, bem-vindos ao Civortex Talks. Eu sou o David Precioso, o seu anfitrião nesse momento e nesse bate-papo. Do meu lado está o Thiago Castro, CEO da Civortex, e a Euri, que é presidente da IESC. Sejam bem-vindos, tá? Quero agradecer vocês por aqui. Antes da gente começar esse bate-papo, queria que você se apresentasse, Thiago, falasse um pouco de você, um pouco do Civortex, e depois eu passo a palavra para você, Euri. Perfeito. Bom, pessoal, queria começar aqui contando, hoje eu estou CEO da Civortex, mas eu tenho uma jornada na área de tecnologia de serviços de mais de 20 anos, onde eu tive a oportunidade de ver toda a transformação do mercado de atendimento e experiência ao cliente. Quando eu comecei essa experiência ali por volta de 2006, eu gosto de lembrar porque por volta de 2006 não existia nem smartphone ainda. O iPhone foi lançado em 2007. Então, ao longo desse período, tive a experiência de trabalhar numa empresa de contact center chamada Callink, e essa empresa me ofereceu a oportunidade de trabalhar com grandes empresas como Santander, Cielo, Bradesco, Mercado Pago, GetNet e muitas outras, junto com grandes consultorias nesse processo de transformação do atendimento ao cliente, onde entraram vários canais e várias tecnologias. Gosto de comentar essa experiência porque ela foi a base de criar essa nova empresa que eu estou agora, como fundador também, a Civortex, onde a gente traz essa experiência acumulada de mais de 20 anos para construir uma solução que consegue integrar todos os canais, mantendo o cliente no centro. E uma plataforma construída no Brasil, com conhecimento de toda a particularidade do segmento brasileiro, que é um segmento complexo, de N pessoas, de N lugares diferentes, com culturas diferentes, com pessoas de faixas etárias, com costumes diferentes. Então é algo que tem sido muito rico para mim, tanto entregar essa solução no mercado, quanto aprender com o mercado e as várias localidades do Brasil. Obrigado, pessoal. E você, Euri, conta um pouquinho pra gente da sua jornada. Perfeito. Primeiro, muito obrigada. Agradeço ao Thiago pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu tenho uma jornada que eu costumo apresentar hoje, que é da PA ao Conselho. Quem é do mundo de call center, do antigo telemarketing, sabe, conhece essa expressão que é a PA, que é o posto de atendimento. Então, com 17 anos, eu entrei operadora de call center e nessa área eu drivei a minha carreira como um todo. Foram algumas formações, acho que MBA já são 4, mas uma carreira inteira voltado a como melhorar a experiência do consumidor, o atendimento do consumidor. E como economista, do outro lado, é como que tudo isso se converge em aumentar a lucratividade das companhias. Então hoje eu cuido de alguns playgrounds, algumas lojinhas. A primeira delas é como presidente da Associação Internacional de Experiência e Sucesso do Cliente, no qual eu tenho muito orgulho de ter sido embaixadora do registro do CBO de CX e CS no Brasil, em ter criado oficialmente essa profissão em Brasília, junto com vários executivos, que apoiaram a causa. A segunda lojinha, o Playground, é a consultoria Customer Center, e hoje estamos especializados em aumentar a lucratividade das empresas através de estratégias consistentes dentro da experiência do atendimento do consumidor. Afinal de contas, é ele quem paga a conta das empresas, seja B2B ou B2C. Tenho algumas outras lojinhas, que uma delas é o Portal Customer, que hoje o Portal Customer ele é a principal portal de conteúdo de CX do Brasil. Inclusive, nós estamos concorrendo a um prêmio de maior portal de inovação pelo Instituto de Inovação de Minas Gerais. Tem um podcast Comitê de Clientes, que está dentro do ecossistema. A gente tem uma redação que fica aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Agora com a Act2Tree, que é para levar conselhos executivos e comitês para dentro das empresas e evangelizar quem decide de fato que a experiência e que investir no consumidor, seja com tecnologia, com inovação, transformação digital, realmente causa uma transformação dentro da companhia. E por último, não menos importante, que é o Customer Vagas, que é um hub de inovação e recrutamento e seleção que nós formamos e alocamos profissionais de CX e CS dentro das empresas.
Então esse é um pouco do ecossistema que eu coordeno aqui de São Paulo e hoje a gente atende Brasil e América Latina. Obrigado, viu? Assim, a gente tem pessoas, eu tenho 2 pessoas aqui que têm uma vasta experiência, conhecem coisa demais. E a ideia é a gente realmente trocar, né, ter um bate-papo. E o assunto que a gente vai conversar hoje é sobre a integração de dados e a hiperpersonalização. E aí, Yuri, uma das coisas que a gente tem de propósito para fazer isso daqui, gerar esses conteúdos, é porque tem muitas empresas ou muitos profissionais que eles não conseguem ter acesso a conteúdo ou estão buscando e é o nosso papel poder ajudar. Eu acho que eu começaria esse papo, se é que faz sentido para você, a gente definindo o que é hiperpersonalização, com esse viés de experiência do cliente, né? O que isso significa na prática e como é que a gente poderia definir isso? Perfeito. Para que a gente consiga de fato personalizar e chegar no hiper, no super, eu sempre falo que a gente tem que ter 2 passos atrás. O que são esses 2 passos? Primeiro, entender de fato quem é o seu público-alvo e a sua persona. Então, para quem você quer vender e para quem você vende. Para quem você quer vender e quem você vende, não necessariamente às vezes é a mesma pessoa. Você criou um produto para um público e atingiu outros. A gente já viu vários cases de mercado que aconteceu isso. A persona, qual dor você quer resolver? E a partir disso, como você vai personalizar esta solução de dor. Porque no final do dia o consumidor busca uma solução. Então, seja num casaco de frio que ele quer comprar, para ou ele se abrigar do frio, ou ele resolver, ou ele colocar uma questão de status, porque nem sempre a gente compra blusa, o consumidor compra blusa por uma questão de frio, pode ser por status. Então, qual dor você quer resolver? E a partir do conhecimento da persona e da dor, você personaliza aquela jornada. Por que isso é tão importante? Porque o consumidor ele está sendo bombardeado com tantas coisas. Você vai no shopping hoje, você recebe pesquisa da farmácia, pesquisa da loja de roupa que você vai, porque está todo mundo buscando, só que qual dor você quer resolver? Então a primeira reflexão que eu deixo para as marcas é quem é o seu cliente, para quem você vende, que dor você quer resolver e como você vai conversar com esse cliente. A partir de como você vai conversar, a tecnologia ela vem para te ajudar a escalar esta personalização. Algumas marcas erram porque elas já querem ir para o último passo. Eu quero personalizar. Você quer personalizar para quem? Que dor você quer resolver? O porquê, né? O porquê você quer resolver essa dor e para quem você quer resolver essa dor. Então, esses passos, eles são extremamente importantes. E aí você embarca a tecnologia dando tiro aonde você quer atingir. E sem incomodar o consumidor, porque você vai estar personalizando uma jornada dele, vai resolver uma dor que ele quer a solução. Mesma coisa no e-commerce. É agradável você estar comprando um produto e ser bombardeado por 15 mil? Não. Ou já comprou, já resolveu, fala, caramba, ainda continuo recebendo as mesmas ofertas da mesma empresa que eu comprei. Ele não está entendendo a minha dor. E aí chega uma hora o consumidor empapuça, esse é o termo, e Vira abandona aquela marca. né? E perturba, e ele abandona aquela marca. Então, o que era bom, deixa de ser bom. Então, a hiperpersonalização sem conhecer a dor, quem, por quê e o melhor momento é perigoso. E as marcas pulam essas etapas. Te agradeço. E aí eu vou puxar o Thiago de um ponto que você comentou. A gente tem essas etapas para poder fazer essa estrutura que possibilite ter essa hiperpersonalização. Na sua visão, Thiago, daquilo que você já vivenciou, né, na cadeira de diretor de um contact center ou agora como CEO de uma empresa que atua na camada de atendimento, quais são alguns dos desafios mais comuns que as empresas enfrentam nesse processo de estruturar de maneira tecnológica a hiperpersonalização? Eu vou pegar um gancho no que a Uri falou, que é muito interessante. A gente estava até conversando antes ali, trocando uma ideia, e ela tocou no ponto que eu acho que, eu não vou dizer que é o mais complexo, mas ele é o mais importante. Objetivo de fazer um movimento. Porque
nessa época de tanta transformação de tecnologia que a gente passou, e aí eu já puxando um pouquinho, entregando a minha idade, desde 2006 ali até hoje, o quanto mudou, eu lembro que a gente passou por várias ondas de mudança. Então eu lembro, por exemplo, quando saiu o chatbot, eu vi o nascimento do chatbot. E eu lembro que eu trabalhava por essas grandes empresas e todo mundo partia para o princípio, eu quero um chatbot. E quando a gente fazia a pergunta básica, você quer um chatbot para quê? A resposta é porque todo mundo tem. E o porquê todo mundo tem é uma coisa sem objetivo. Você não vai resolver uma dor. Então eu diria que a complexidade da implementação, ela é algo que tem relevância ou não só depois de definir o objetivo. Mas partindo do princípio que é o que mais falha hoje, que é começar uma nova tecnologia ou uma nova solução baseada em resolver uma dor. Partindo do princípio que esse é o básico que foi feito, eu diria que a maior dificuldade que eu enxergo é conseguir, porque normalmente essas implementações são feitas em empresas médias e grandes e elas já têm uma estrutura com um certo nível de complexidade, onde a empresa já tem um CRM ou mais de um algumas vezes, onde ela já tem uma plataforma de atendimento ou mais de uma, ou plataformas com canais diferentes, ela já tem jornadas de cliente acontecendo em vários pontos, porque a hiperpersonalização, eu diria que para você fazer ela, você tem que fazer uma outra coisa que é entender a jornada de um cliente. E se você não entende uma jornada de um cliente, a hiperpersonalização ela pode sair da conveniência para inconveniência, que é você conversar um assunto com um cliente, você tem que ter contexto, você tem que entender o ponto da abordagem que você está dentro da jornada para falar. Porque a hora que você está iniciando uma relação com uma pessoa, excesso de intimidade pode ser invasivo. Se você está tratando uma pessoa com um problema, excesso de intimidade pode ser uma afronta à pessoa. Então você tem que entender as jornadas, ou diria, o melhor ponto depois da dor é desenhe as jornadas e comece a fazer implementações leves, integrando tudo aquilo. Mas você tem que fazer isso através de camadas em cascata. Tem objetivo? Pega uma dor, vamos resolver ela. Por quê? São muitas jornadas diferentes, são muitos sistemas diferentes, são muitos canais diferentes. E se você tentar fazer isso no mundo da perfeição, no primeiro momento, é um projeto que nunca vai ser entregue. Então eu diria que você conseguir quebrar em camadas dentro das jornadas é a maior complexidade que tem, mas que uma vez feita, o seu projeto vai ter sucesso. Interessante. Você comentou algo que a Euri comentou no começo, que tem a ver com você ser invadido, né? E aí eu sempre me coloco, porque eu sou uma pessoa normal, também sou consumidor, consumo muitas coisas, e de fato acontece não poucas vezes de realmente ser over ou receber muito de muita gente ou muito do mesmo. De maneira geral, na sua experiência e na sua visão, né, de executiva, que vive e respira experiência do cliente. Quais são alguns cuidados que as empresas que estão ou iniciando essa caminhada, ou elas já estão numa jornada um pouco mais avançada, precisam tomar para que não sejam no fim do dia a empresa que está invadindo, que não está fazendo essa invasão no dia a dia, e aquilo que era para brilhar os olhos, às vezes pode parecer que é mais uma coisa, é um fardo em vez de ser um bônus. Um ponto que eu sempre recomendo é olhar as informações que existem dentro de casa. Então, as empresas me procuram e falam, eu preciso falar com o consumidor e fazer uma pesquisa para saber se ele está feliz. Ok, concordo, é importante, é fundamental, imprescindível a marca convencer o consumidor. Mas antes de você incomodar ele com mais uma coisa, você já estressou tudo que você tinha de informação? Todas as solicitações do saque estão tratadas, endereçadas, solucionadas e com causa raiz, com plano de ação?
Ponto. Hoje nós temos tecnologia, Cvortex está aí, para entender. O consumidor está bravo com a marca, ele fala no chat, ele usa palavras, ele fala que ele está bravo, não só com saque, ele fala com vendas, ele fala com as marcas. Aquele texto está dentro da empresa, aquele texto está no chat de vendas, aquele texto está no e-mail, aquele texto está na voz do call center, na voz do key account. Aquela expressão dele já está dentro da empresa. Você está usando a informação com o IA que está dentro da empresa? Ou você está perguntando algo para ele que ele já te contou? Então, esse é um dos conselhos. Estressem as informações que você já tem. Saque, call center, rede social, todos os canais, todos os key accounts, todos os vendedores, todas as informações que já estão dentro de casa. Isso é uma dica de ouro, hein, Euri? Dica de ouro. Estresse. E tem tecnologias hoje, a Cvortex ajuda, eu deixo o spoiler pro Thiago contar como a Cvortex ajuda nisso. Mas a informação já está dentro de casa. Você precisa estratificar, transformar o dado em informação útil, utilizável e rápido. E não adianta ele reclamar na rede social, reclamar no call center e ter uma tratativa daqui uma semana. Não adianta, tem que ser online. Então, o consumidor está bravo no call center, o que você vai resolver hoje? E aí outra dica que eu sempre recomendo para os donos, para os diretores da empresa é: sentem 1 hora por mês e vai atender o seu call center. Vai atender o seu call center. Vai lá na ponta, desce lá, põe um crachazinho de call center e atende o call center com a autonomia do operador. Não adianta você atender com a autonomia de CEO que resolve tudo, não. Não, assim não vale. Tem que sentar na PA e atender igual um operador, com o script do operador, processo do operador, com a autonomia dele. Aí você fez isso, você sai, fica 15 minutos na copa do call center. Você vai saber tudo o que acontece na sua empresa. Tudo. Aí você junta essa informação, o consumidor já está reclamando com você. E a terceira dica é: quem vai embora e não falou com você? Que é o consumidor que dá o churn silencioso. Só cancelou. Ele só cancelou. E aí, o porquê que o terceiro é tão importante? O cliente que cancela e briga com você, ele ainda acredita, porque ele está brigando. Então, quem briga ainda está falando com você, ele está acreditando, ele está dando uma chance. Agora, o cara que cancelou e foi embora e não quer nem perder o tempo dele falando com você, esse vai atrás. Esse vai atrás para saber por que ele foi embora e não falou com você. 3 dicas. Sim. Usa o dado dentro de casa, vai no call center, no seu... não tem call center, você tem suporte. Senta 1 hora no suporte. E 3, fala com o churn silencioso. Obrigado. Assim, são dicas muito valiosas, com certeza. Então, olha só a dica de ouro, o quanto é interessante quando a gente para pensar no que a Euri falou e por que eu falo dica de ouro. Imagina o seguinte: quantas vezes, pelo menos eu já vivi isso, você recebe um atendimento, você liga no seu banco, você liga na sua empresa de conta de energia, você acaba de fazer um atendimento e vem uma pergunta em sequência, te pergunta: o que você achou do atendimento? Sendo que durante o atendimento você já falou: não gostei, não concordo, vou processar você, tô ligando aqui de novo e vocês não resolvem. Então, até uma pergunta de satisfação com aquilo que é óbvio irrita a pessoa. Fala: poxa, quantas vezes eu vou ter que falar? Então, quando você tem uma plataforma e faz uma escutativa de todos os dados que você tem em análise, eu acho que só aqui você já vai cortar metade do caminho do que você precisa repetir numa pesquisa de satisfação. Então, é muito rico. E agora, quando a gente vai ainda para esse churn silencioso, que eu falo assim: quem briga é quem gosta, isso é uma verdade, né? Ou quer continuar, né? Exatamente, quer continuar. Você vai aprender muito dentro de uma jornada, pontos que você poderia ter interagido ali, que você tem que monitorar que você não está vendo. Então, são dicas de ouro aí. Excelente. E, Thiago, uma vez que a gente está falando aí que tem várias plataformas, a Euri falou: olha, você já tem muita informação dentro de casa. Mas muitas das vezes essa informação, ela é difícil de correlacionar várias informações dentro de uma jornada daquilo que aconteceu. Né? Às vezes é difícil você pegar
uma informação de um CRM, juntar com uma informação do contact center, uma outra de uma outra área e falar assim, ó, beleza, eu tenho um panorama aqui. Algumas empresas adotam uma maneira de fazer isso, que é justamente poder monitorar as coisas, que são os KPIs. Então eu tenho lá determinados KPIs, me ajudam a dar um termômetro das coisas. Na sua visão, quais seriam alguns dos caminhos para poder fazer essa junção de dados? E se você como CEO, você fala assim, cara, tem 2 KPIs, 3, 4, você fica à vontade para falar, mas tem assim, esse daqui eu não abro mão, esse daqui para mim é uma coisa importante para eu ver por causa de daquilo ou daquilo outro. David, você fez uma pergunta aqui que eu fico até pouca vontade de responder perto da Euri, tá? Mas porque depois ela vai responder. É porque ela conhece tanto disso, e a gente estava batendo um papo ali também, e eu como empresa também eu tenho os meus desafios, e estava trocando uma ideia com ela, do quanto é interessante, por exemplo, o que a gente estava trocando uma ideia, né? Sobre o que é a Disney, né? E a Disney, todo mundo tem treinamento de encantamento Disney, tem universidade Disney e tudo mais, e a Euri me explicando um pouco que o encantamento da Disney nada mais é do que o indicador que você falou é a questão do retorno do cliente, não é? Retorno do cliente, taxa de retorno e recorrência. Não, eu vou até passar para a Euri me contar um pouco, que eu achei interessante nessa visão, porque o indicador ele te leva a ações que vai melhorar a vida do cliente. Só que se você focar, que nem eu estava falando, você foca no encantamento, como é que você mede encantamento? Então o encantamento ele é uma coisa subjetiva. Agora, quando você trabalha para resolver problemas e esses problemas são bem resolvidos, isso é o real encantamento. E eu vou entregar a palavra para a Euri, porque ela me contou, foi fantástico o case da Disney na visão dela. Eu dei 2 exemplos, né? Um exemplo do estacionamento. O estacionamento da Disney tem 15 mil vagas. 15 mil vagas é um dado, é um número, ponto. Quantidade de vagas do estacionamento. Quantidade de pessoas que perdem a chave por dia na Disney. X, não lembro exatamente de cabeça. Um número X. Estes consumidores tiveram um dia feliz com a família. Vamos pensar numa família tradicional, né? Um marido, esposa, 2 filhos, 2 crianças, carrinho, malas. Perdeu a chave. A última experiência, a última memória dele... É ele procurando a chave. É ele procurando a chave. Então ele fechou o dia no estresse e não na felicidade. Ok, isso é um problema. Não queremos que o consumidor saia daqui com encantamento baixo porque ele perdeu a chave. Mata o encantamento do dia. Solução. É responsabilidade minha ele ter perdido a chave? Sim e não. Sim, porque eu girei esse consumidor o dia inteiro no carrinho, num brinquedo, no parque. Então, indiretamente, eu tenho uma coisa responsável. Diretamente não, porque ele é responsável pelo pertence. Mas, independente da responsabilidade, o encantamento é a percepção. Como é que eu resolvo? Eu espalho o chaveiro. Aonde ele olhar no estacionamento, ele vai ver um chaveiro. Ele prova que o carro é dele e faz uma chave. Pronto. Em minutos. Resolvido. Resolvi. Ponto. Solução. Segunda solução. Lixo. Eu não posso ter dentro da área do consumidor nas ruas lixo. Ok, qual que é a causa raiz? Dado, eu tenho um dado empírico. As pessoas, cronometria, call center a gente tem muito disso, né? De cronometrar TMA, cronometrar tempo, cronometrar tudo. Medir tudo. Medir tudo. Quem é de call centers faz cronometria até. Foi medido quantos passos o consumidor tem paciência de segurar um lixo no chão antes de jogar no chão. Pensa que a Disney recebe gente do mundo inteiro. 8 passos. Então, a cada 7 passos eu tenho que ter um lixo. Eu tenho uma dor direcionada, uma solução, um dado que está dentro de casa, porque esse dado está dentro de casa. Ele está medido? Ele é uma informação ou ele é um dado bruto? Eu transformei em informação, tomei a decisão, deu a ordem, colocou lixo. Ah, não posso aparecer tantos lixo. Pinta de verde. O jardim é verde, pinta de verde. É invisível, mas é visível. Então, não agride a foto, mas ele está lá. Resolvido o problema. Próximo.
Então, dentro da jornada, puxando o gancho com a resposta do Thiago, dentro da jornada, quais são os pontos de atrito e o que eu tenho que resolver? E resolve. Simples assim. Resolvido. E aí, ou seja, o primeiro indicador da Disney é taxa de recorrência. Então, eles têm uma meta, diretoria tem uma meta de qual é o percentual de retorno do visitante americano na Disney. E aí essa taxa é impactada pelo encantamento, pela satisfação, pelo esforço, por tudo. A meta principal é o retorno, é a recorrência. A recorrência está ligada ao LTV, que é o quanto de receita aquele consumidor deixa dentro de um contrato. O que me prejudica esta recorrência? A percepção ruim. Como é que eu mitigo a percepção? Resolvendo problemas. E eu tenho que ser rápido na solução de problemas. Eu não posso demorar. Então, resolver problema. Identificar, o dado está dentro de casa, aí se eu estou usando ou não, mas o dado está dentro de casa, porque eu sei o número de estacionamento, eu sei quantos visitantes, eu sei quantos perdem a chave, então eu sei quantos estão saindo ruim. Não precisa fazer uma pesquisa com ele. Né? Exato, eu estressei o que eu já tenho dentro de casa. Implemento uma ação e aí sim eu vou lá conversar com ele. Isso não Como tira foi a sua experiência? a necessidade da gente fazer a pesquisa, mas a pesquisa é para pôr a cereja do bolo. Exatamente. Não é para contar o que eu já sei de problema dentro de casa. Por isso Essa que a pergunta é a bem diferença. pensada, inclusive, na pesquisa. Então, o que eu diria, né, até melhorou um pouco a minha visão, compondo aqui, eu falei, o que é mais importante numa empresa? A capacidade de enxergar problemas e você criar ações resolutivas em cima dos problemas. Então, se você faz uma medição, por exemplo, de uma satisfação do cliente, estou satisfeito, não estou satisfeito. Aí você parte para uma ação subjetiva de vamos colocar mais balão na Disney, vamos colocar mais bichinho na Disney, é tudo subjetivo. Então, na verdade, ele entende os problemas, elenca a importância deles e resolve esses problemas e o indicador consolida o quanto aquilo significou na experiência. Então, é você ter indicadores como satisfação, NPS e outros mais que você tem, mas que você vai atrelar a resolução de problemas e aonde você vai ver o retorno daquela resolução de problemas. Então, deixa de ser um indicador subjetivo para um indicador para consolidar a ação de solução de problemas. Bacana. Então, entenda o que você está resolvendo e aonde você vai ver o reflexo disso. Continuando essa linha de raciocínio, eu sempre falo que um indicador sozinho não conta uma história, ele é uma foto. Dentro do call center, o TMA da operação é 5 minutos. E É um fato só. é um fato, é uma foto. Isso é bom, isso é ruim, tá resolvendo. Então, sempre tem que olhar ele, o TMA com o FCR, o TMA com o CSAT, o TMA com a rechamada, porque ele sozinho é uma foto. O NPS sozinho é uma foto. CSAT sozinho é uma foto. Então, eu sempre olho o ecossistema dos indicadores. Então, o CSAT com o NEV, que é o valor emocional do consumidor, que é um que eu acredito que vai ser amplamente explorado daqui para frente, por conta das IAs, vai ser mais fácil pegar ele. O CES, o quanto está sendo fácil, médio ou difícil o consumidor resolver aquele problema com aquela marca. Então, o próximo, aí, CES, NPS, CSAT, FCR, TMA e nível de serviço, e aí você coloca isso tudo num painel de experiência do consumidor. E o quanto que ele se relaciona. E aí você começa a olhar, o FCR está super baixo, não estou resolvendo quase nada. O esforço, deixa eu olhar o esforço. Aí o consumidor já te conta a história. Então eu vejo, o TMA está alto, mas eu não estou resolvendo quase nada no primeiro contato. E o consumidor ainda responde uma pesquisa que ele está sendo difícil de resolver o problema com a gente. Muda ele o já tá te processo, falando. dá mais autonomia para quem está na ponta, cria uma cadeia de alçada. Eu fui atendente também. Eu fui atendente da American Express. Então, eu realmente recebia, em alguns cenários, um cliente que estava com um problema real. Ele estava num posto de combustível, ele tinha que pagar e o cartão dele, que era o único meio de pagamento que ele tinha disponível naquele momento, deu negado. O que ele ia fazer? Tirar o combustível dentro do carro, né? E de fato, isso
faz com que muitas das coisas a gente não podia resolver porque tinha uma determinada alçada, que ok, tinha lá os seus motivos, mas poxa, você como uma gestora daquela experiência, eu vou aumentar a alçada. Ah, ok, mas se eu aumento a alçada, eu posso ter um impacto financeiro, eu posso... Ok, então cria mecanismos para poder segurar isso. Então, eu gosto muito num case que é da Zappos. Né? A Zappos teve um artigo no New York Times de uma jornalista que estava hospedada num hotel lá e ela não conseguiu pedir alimento no hotel, porque já estava adiantado da hora, e ela pediu o telefone da pizzaria. E não sei exatamente se o recepcionista passou o telefone errado ou ela discou errado, ela caiu na Zappos. A Zappos era uma loja de sapatos, depois foi comprada pela Amazon, mas foi antes dela ser comprada. Caiu na Zappos, uma atendente noturna, e a atendente explicou, olha, sou uma loja de sapatos. Ela poderia ter desligado ali? Poderia. Sim. E que seria correto, inclusive. Que seria o procedimento. Ligou Só errado. uma loja de sapatos, ligou errado, tabulou, engano, resolvido. Ela falou, olha, sou uma loja de sapatos, mas deixa eu ver aqui, onde que hotel que você tá? Ela entrou, olhou 3 pizzarias, falou, não conheço Nova York, não sou de Nova York. Eles estavam em outra cidade na costa leste. E aí ela falou, ó, tem 3 pizzarias perto aí do seu hotel, a que tem mais estrelinhas é essa. Passou os 3 telefones e desligou. No dia seguinte, a jornalista soltou um artigo na New York Times elogiando porque a atendente resolveu um problema. Que ela demorou dela, o quê? 1 minuto? 1 minuto e meio para resolver? E aí, nessa É questão sobre resolver problemas. de resolver problemas, né? A gente está chegando, infelizmente, à reta final do nosso bate-papo. Eu ficaria aqui a tarde inteira, não sei que eu tentei. Passa rápido, né? Passa rápido, né, gente? Caramba! Mas quando a gente está indo para o final, a gente falou especificamente, né, numa linha de raciocínio muito boa, que era o que é hiperpersonalização, como é que eu faço a união desses dados, uma vez que eu tenho todas essas informações, como é que eu crio KPIs, quais armadilhas eu não cair. E a gente falou um pouco das invasões, né, daquilo que, poxa, expõe menos, usa mais o que você tem. Beleza. Olhando para o futuro, 2025, 2026, 2027, ao seu ver, né, na sua visão, como que vai caminhar essa hiperpersonalização? É algo que vai ter ainda, vai ser mais massificado do que é? Vai ter uma composição diferente? Como é que você enxerga essa tendência de mercado? Eu vejo por 2 óticas. A primeira, que eu sempre separo, é a maturidade das empresas em fazer isso acontecer de fato. Então, as empresas precisam entender que a tecnologia ela é um meio para isso acontecer, mas que ela tem que curar os dados, ela tem que entender, ela tem que fazer a lição de casa dela. Então, eu entendo que as empresas, nesse momento, elas estão entendendo que elas precisam fazer a lição de casa, porque a tecnologia por si só não vai resolver, porque ela não tem alma. Quem tem alma é humano. Ele precisa colocar alma para personalizar e entregar sentimento para uma outra alma. Então, as empresas precisam entender que não é só comprar uma tecnologia, precisa cuidar da tecnologia, ela precisa amadurecer junto com a tecnologia e ela precisa, de volta, resolver problemas como, onde, quando do cliente. E o segundo, que é a evolução de quem atende. Então, nós passamos ali da era do telemarketing para call center, call de ligação, para contact center, e agora eu vejo que estamos entrando numa outra era. Já entramos, mas nem todo mundo entrou ainda nessa onda, que é a onda do Experience Center, que não é só atender um omnichannel, é atender, resolver e trabalhar o brand de marca para aquele consumidor voltar a comprar no B2C e no B2B, porque ele não fala com uma central, ele fala com uma marca. Então, a próxima onda não é mais call center, é Experience Center, porque junta essa questão estratégica de maturidade da marca, de personalizar com tecnologia, com IA, com estratégia, com
com a direção olhando isso seriamente e trazendo receita, óbvio que tendo receita, a gente tem receita, tem dinheiro para investir, e do outro lado de quem está fazendo as BPOs, entendendo que elas são parte do negócio e que elas não são BPOs mais, elas são Experience Center, um braço de experiência da marca. Isso vai muito além do Alô. Só que ainda está um passo, eu entendo que essa portinha a gente começou a abrir, mas a gente está um pé fora, um pé dentro. A gente ainda não entrou de verdade nesse mundo. Que foi como o Thiago falou que vivenciou a parte do chatbot, né? Eu era do planejamento da American Express. Então era o meu papel lá era planejar os volumes. Você conhece bem call center, né? Eu planejava, eu era do forecast. Eu falava assim, olha, vou ter tantas ligações, tal horário, eu preciso de tantas pessoas. E eu me lembro até já fui hoje, do planejamento. o dia que o meu chefe me chamou lá na sala dele e falou, tem um desafio para você. A gente está lançando um produto novo, ele chama Blue Credit, é um novo cartão da American Express. E ele tem um recurso diferenciado, um atendimento por chat. Eu não sei como que a gente vai planejar isso, mas a gente precisa planejar. Então eu vivi pelo outro lado na parte de planejamento, como que era planejar uma operação que era digital, e a gente não tinha recursos de verdade, não tinha ferramentas para fazer isso, não tinha nenhum conceito acadêmico, vamos dizer assim, de como lidar com aquilo. E aí, hoje, 15, praticamente 20 anos depois, a gente tem realmente uma coisa muito comum e, de fato, eu acredito que vai para essa próxima etapa. Exato. E hoje o mesmo operador, ele está com chat, ele está com a ligação, ele está com o e-mail, ele está olhando o score do cliente, ele está olhando o score da marca, ele está olhando o score daquela região ao mesmo tempo. E o histórico, quem é esse cliente aqui para mim? Quem é esse cliente para mim? Exatamente. E qual que seria uma mensagem final sua, Thiagão? O que eu colocaria é que, até quando a gente, para encerrar, quando a gente fala de integração de dados e hiperpersonalização, são duas coisas que andam junto, e a hiperpersonalização, ela é uma coisa que vem potencializada pela inteligência artificial. Mas até aqui, nós estamos falando de tecnologia. E uma tecnologia por si só, ela nunca mudou nada no mundo. O que muda é o uso dessa tecnologia. E não existe nenhuma tecnologia, e não vai ser a IA, que vai ser utilizada sozinha. Ela vai ser utilizada por pessoas. Então eu falo que a IA vai criar muito mais um super-humano, uma pessoa super produtiva, uma pessoa super inteligente, porque ela vai potencializar habilidades. Então o meu recado é: separe a tecnologia certa, mas coloque na mão das pessoas corretas, que têm experiência e capacidade para fazer uma implementação com resultados nisso. Então, hora que as pessoas entenderem que chegou uma nova tecnologia e que você tem pessoas extremamente capazes de operar e elevar a sua empresa de níveis, porque ninguém... Outra coisa que eu não acredito, Thiago, é em salto quântico. Ninguém sai da posição 10 para a posição 1000 em um mês, em um ano. Isso é uma construção de uma jornada e não é uma curva linear, ela é de altos e baixos porque envolve aprendizados. Então, hora que a gente entender que é mais uma tecnologia que compõe essa curva de melhoria, quem investir nisso, com esses pilares, vai ter diferenciais de resultados. E quando a gente olha hoje, a gente tem vários cases, né? A IA, ela popularizou, mas não é nada novo. Um exemplo, quando a gente coloca, por exemplo, a hiperpersonalização, antes dela tinha personalização. Como que era tida a personalização? Ela era tida basicamente em clusters. Você separava clientes com similaridade de faturamento, de uso e de consumo e colocava em caixinhas diferentes, mas seguia uma rota padrão para todo mundo dentro daquela caixinha. A hiperpersonalização permite você assistir o cliente em dois fatos: de contexto, qual é a situação dele, e de consumo, de preferências. Quando você junta isso, você vai ter um potencial de melhores conversões. O que é isso? Um exemplo. A Netflix, o
Quem aqui usa Netflix há mais tempo? Eu uso quase desde o início. Ah, eu uso há bastante tempo. Ela não tinha inteligência de consumo. Então você entrava lá, tinha aquele tanto de catálogo de coisa, você não sabe o que você usava, você ficava perdido. Aí era um dando dica pro outro: "Ô, tem aquele negócio lá no Netflix, assiste." Agora hoje você não dá mais nem dica. Por quê? Eu entro no meu Netflix, eu olho lá, tem um monte de lançamento para mim. Eu entro no da minha filha, que tem 9 anos, parece que é uma outra plataforma. Eu entro no da minha esposa, tem dorama, tem outras coisas. Então, assim, a mesma plataforma, cheia de preferências, porque ela assiste o que a pessoa está fazendo. Então, na hora que a gente aprender a construir essa camada de mudança e de elevação, você vai ter mais retenção de cliente, mais venda para cliente. Então, é uma jornada de construção onde a tecnologia está do lado de cá e boas pessoas operando. É esse recado que eu deixo de forma geral. Obrigado. Yuri, você queria deixar uma mensagem final? A mensagem final é para as empresas realmente investirem em curadoria, investirem em olhar os dados e transformar eles em informações inteligentes e cuidar dos fechamentos de looping. Cuidem da maturidade dentro e estratégia de Customer Experience, de Customer Success, está ligada à receita diretamente. Hoje, uma das grandes dificuldades da empresa é provar o ROI desses projetos. E muitas vezes, eu vou dizer que praticamente quase todas as vezes, as informações para isso estão dentro de casa, mas elas estão brutas. Então, olhem os dados dos seus consumidores e invistam em projetos com a transformação digital, com inteligência artificial, e com certeza tem muito dinheiro na mesa para crescer as empresas aí nos próximos anos. Eu quero te agradecer, em nome do Civortex, por estar aqui com a gente. Teve uma fala sua que mostrou, me tranquilizou, mostrou que a gente está no caminho certo. Você falou, olha, as coisas precisam ter almas. E se tem uma coisa que não tem alma, é software, porque é um código, né? É 0 ou 1. Mas a gente, dentro do Civortex, já tem algo que a gente declara como sendo uma crença nossa. Toda a apresentação nossa, a gente começa dizendo que nós estamos ali para facilitar o relacionamento entre empresas e pessoas. E quando a gente fala pessoas, é a pessoa que está sendo atendida, é a pessoa que está atendendo aquela pessoa, é o gestor da pessoa que está atendendo e assim por diante. A gente nunca acreditou que tecnologia ele é fim. A gente sempre acreditou que a tecnologia ela é meio. A gente sempre acreditou nisso. Então, quando você pôs essa fala pra gente, sim, mostra que a gente está no caminho certo em relação a isso. A nossa crença, ela está de acordo com aquilo que as coisas precisam ser. Te agradeço muito pela sua presença. Agradeço. Thiago, pela sua presença e participação. Obrigado, David. Pelo meu emprego. Obrigado, viu? E muito obrigado por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, só manda pra gente, da produção, a gente vai responder. Precisar dos contatos da Yuri, fala com a gente que a gente ajuda vocês. Um abraço, fica com Deus e até breve. Tchau, tchau. Obrigado.